Boa noite. Padre... Qual o seu nome, perdão? Maurício. Maurício. Padre, eu faço parte da comunidade católica, o Novo Caminho, e lá um dos nossos carismas é a evangelização das famílias através dos jovens. E uma vez eu vi em algum lugar que o principal inimigo do demônio são as famílias, porque destruindo as famílias desestabiliza todo mundo, desestabiliza pai, mãe, jovens, todo mundo. Eu queria saber qual o conselho que o senhor dá para os jovens para conseguir catequizar suas famílias. Então, é verdade que tem aquela famosa carta da irmã Lúcia ao cardeal Cafarra, que morreu há pouco tempo, que ela dizia que a última batalha do demónio vai ser contra a família. E nós estamos vivendo esses tempos. A família é a célula fundamental da sociedade. Um país sem famílias saudáveis está destruído, não é? Porque é aquilo que eu dizia, há coisas que recebemos na família que não tem jeito, é muito difícil receber do outro lado. As coisas mais importantes recebemos na família, naquilo que eu dizia, perceber o que é o amor, etc, etc. A minha professora de inglês ou de matemática pode ser simpática, mas não vai ser a minha mãe, não vai ser o meu pai, não é? Portanto, são coisas insubstituíveis, de algum modo. Portanto, o demónio sabe que se atacar a família, se conseguir destruir a família, portanto, isto começou há muitas décadas, com as leis a facilitar o divórcio, portanto, a estabilidade familiar começou a entrar em crise, e etc, etc, etc. Pois é toda uma lógica, não é? Contra a família, contra a vida, a contracepção, etc, etc. Então, tudo isso vai destruindo as famílias. Eu diria que é difícil nós sermos profetas um pouco como Jesus em Nazaré. Jesus foi a Nazaré e não correu muito bem, não é? Tem lá em Portugal, tem um provérbio que diz: santo de casa não faz milagre. Pronto. Então, eu também experimento isso. Eu tento ajudar, às vezes, os familiares e tal, não é fácil. Pronto. O que é que eu noto, ou o que é que eu experimento também? Conselhos práticos, para ser concreto. Falar pouco, normalmente, por exemplo, as mães exageram. Um filho está longe e tal, e a mãe massacra o filho todos os dias. Meu filho, você não faça isso, vá já para a misericórdia, já comprei o ingresso, vai. Massacra o filho, não é? Eu acho que essa não é a melhor estratégia. Eu até brinco com os pais e diga ao seu filho o contrário. Meu filho, você está proibido de ir no Misericórdia. Se eu souber que você foi no Misericórdia, você leva uma surra. Por quê? Porque há aquela fase da rebeldia na adolescência, a gente tende a fazer o contrário. Então, às vezes, brincar com a situação pode ser mais saudável do que empurrar. E eu vejo que os pais têm dificuldade em fazer esta passagem da infância para a adolescência. A infância precisa, de facto, de alguma disciplina e de alguns castigos, e na adolescência é preciso convencer cada vez mais e obrigar cada vez menos. Então, esta passagem é delicada. E depois, a experiência que eu tenho é, portanto, falar, mas falar pouco. Depois, fazer boas perguntas, fazer pensar. Acontece alguma coisa, né? Ele se machucou andando de moto. O que é que ele estava fazendo? Estava fazendo pino, não sei como é que diz cá, não é? Pronto. Eu também fiz um pouco, não devia. Fazendo pino. Virou a moto, partiu a moto, quebrou a perna. Pronto. É um drama? Não é um drama, não é? Então, é fazer boas perguntas, não é? Valeu a pena? Não é? Quanto é que vai custar o arranjo? É? Portanto, boas perguntas às vezes ajudam mais a crescer do que dar a resposta que nós já sabemos. É? Portanto, é uma questão de pedagogia. Terceiro conselho, a experiência que eu tenho, este é o que funciona mais, rezar. Rezar terços. Eu vejo que com os meus familiares, aquilo que mais os ajudou, o que eu tenho visto até hoje, foi terço, sobretudo os terços, e alguma penitência. E se der para rezar em família ao terço, aí a vitória é certa.
E depois, o que é que eu digo aos pais, por exemplo? Mas na minha família ninguém quer rezar. Mas eles deixam-na rezar? Deixam. Eles não impedem de rezar? Não. Então, respeite o espaço deles, peça para eles a deixarem rezar, ponha lá uma vela na Nossa Senhora, desliga a televisão, reza o terço sozinho. E depois, um dia um vai querer rezar. Não obrigue, não proponha. Não é? Tem o efeito contrário. Um dia alguém vai querer rezar. Já são dois. Não é? E eu já vi vários casos que, devagarinho, com jeitinho, não é? Quando a gente começa a empurrar muito, dá o efeito contrário. Sobretudo a partir dos 15, 16 anos. Não é? Pronto, portanto, eu diria isso. Não é? E depois, quarto, se calhar devia dizer este no início, o amor tem muita força. Não é? Portanto, quando a gente ama, na família a gente ama sem condições, ou devia amar sem condições. Não é? Os outros magoam-nos, dizem coisas que não deviam dizer, fazem coisas que não deviam fazer, e a gente não deixa de querer-lhes bem, de amar. E então, isso também mexe muito connosco. Mesmo que alguém faça muita coisa errada, o amor de uma mãe, o amor de um pai, tem muita força. Aquilo parece que não está funcionando, mas um dia ele no fundo sabe, é como ao filho pródigo. Não é? Um dia cai a ficha e digo, eu tinha tudo em casa do meu pai. Não há pai como o meu. Não há pai no mundo como o meu. Então isso tem muita força. E por isso, às vezes não podemos fazer muito com palavras, mas podemos fazer muito com obras. Amar muito. Termino com uma frase de uma mãe que eu gostei, que ela tinha 2 filhos, e ela sofria muito, falava comigo, porque falava com os filhos de Jesus e eles não queriam, estavam no mundo perdidos. E ela disse um dia, padre, eu agora mudei de estratégia, eu já não falo mais aos meus filhos de Jesus, eu agora só falo a Jesus dos meus filhos. Perfeito.